Cara, eu te garanto, presta atenção no que eu tô te falando, eu te garanto que se você ler e colocar em prática pelo menos a metade do que é ensinado neste e-book, eu duvido que você não pegue ninguém no próximo final de semana. Eu sou capaz de mudar o meu nome pela confiança que eu sinto nisso. Se você cansou de ser esse pega ninguém, esse cara invisível, e que quer ter a presença de uma mulher que vale a pena do seu lado, a hora da mudança é agora. Acesse o primeiro comentário, o primeiro link aqui da descrição e conheça o meu novo e-book chamado O Mestre, voltado 100% nessa parte da sedução. Fala, meus queridos, como é que tá aí? Tudo beleza? Bem-vindos a mais este vídeo. E galera, hoje eu quero trabalhar com vocês aqui em cima de uma leitura maravilhosa que eu traduzi desse fórum que eu estudo aqui há muitos anos, que eu faço parte há muitos anos, né? Americano, eu sempre traduzo aqui, sempre muito atual, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre o poder que existe na linguagem corporal, na questão aqui das conquistas, da sedução, porque, cara, quem estuda linguagem corporal, quem me conhece aqui há muitos anos, me acompanha há muitos anos aqui, mais de 9 anos, 10 anos já, né? Sabe o quanto eu aprecio a linguagem corporal porque traz um efeito rápido, traz um efeito imediato, né? E são pequenos gestos, pequenas coisas, pequenos movimentos que você altera no seu formato de olhar, no seu formato de andar, de movimentar a cabeça, de movimentar os seus dedos das mãos, movimentar os seus pés, as suas pernas, tudo. Isso já faz a mulher ficar extremamente interessada em você. Tá legal? Sem você precisar abrir a boca, sem precisar falar nada. É um poder gigantesco que está ao seu alcance, né? Literalmente em suas mãos aqui agora, tá legal? Então assista esse vídeo até o final com muita atenção. Preste muita atenção que com certeza isso vai te dar uma energia agora, vai te dar uma aura de poder, de superioridade e deixar você com essa empolgação, essa superioridade aqui. Tá legal? Então se acomode e vamos direto ao ponto. Olha só. Em um mundo saturado por frases de efeito, perfumes caros e conversas vazias de aplicativos, há ainda um poder silencioso que continua governando o instinto humano como um imperador oculto. Este poder é a linguagem corporal. E não estamos falando apenas de sorria mais ou acene melhor. Não isso. Estamos falando de presença, domínio, magnetismo. Imagine um homem que caminha como se cada passo pesasse toneladas. Como se fosse tão pesado que debaixo dos pés estivesse prestes a ceder. Isso não é preguiça. Isso é controle. Movimentos lentos, firmes, precisos. Como se o tempo estivesse à sua disposição e o mundo ao seu redor fosse apenas um cenário coadjuvante. Olha só, isso é tudo que eu sempre explico para você aqui nos vídeos, que eu explico detalhadamente dentro deste livro chamado O Mestre, que se você não sabe, o tio tem um novo livro, né, chamado O Mestre, voltado 100% nessa parte da sedução, da conquista, né? Tem um capítulo gigantesco lá dentro que fala só sobre a linguagem corporal. Dentro desse livro, gente, é um monte de técnicas, um monte de mentalidades rápidas para você colocar em prática agora e ter um efeito imediato, cara. É igual os alunos que leem aqui, né? Os leitores desse livro falam: tio, eu não estou fazendo nada e estou atraindo todas, né? Porque só no capítulo de linguagem corporal já vale todo o livro aqui. Mas tem várias análises de personagens, tem análise dos mafiosos lá, tem essa postura toda, sabe, que faz você ser um cara mais atraente sem fazer muito esforço, naturalmente. Eu te garanto isso aqui, cara. Não acredite em mim, apenas teste. Teste por si mesmo aí, tá? Tio, eu quero saber mais sobre isso, eu gosto desse assunto e gosto dessa sua mentalidade que você passa pra gente pra ficar cada vez mais no poder, no comando, na superioridade, né? Sem vitimismo, sem frescurinha. Como é que eu faço? É só acessar o primeiro comentário aqui deste vídeo, tá legal? Acesse aí que tá tudo aí pra você. Vamos continuar.
Movimentos lentos, firmes e precisos, como se o tempo estivesse à sua disposição e o mundo ao seu redor fosse apenas um cenário coadjuvante. Esse homem não está com pressa. Ele é a pressa dos outros. Olha que massa isso. Onde ele entra, o ambiente muda. O ar pesa diferente. As mulheres sentem antes de entender e os homens reparam antes de admitir, que eu falo dentro do livro, né? Os homens vão querer ser igual a você e as mulheres vão te desejar, entendeu? Ou seja, de qualquer forma, você vai estar sendo notado e admirado ali, né? No caso das mulheres, elas vão sentir a sua presença sem entender o porquê, se sentirem atraídas, e os homens vão te reparar antes de admitir alguma coisa, né? Aquela leve invejinha, né, cara? Nossa, é massa demais isso aqui, eu piro nisso aqui. Vamos lá. Esse homem não precisa dizer nada, porque seu corpo já disse tudo. A forma como ele ocupa espaço, a maneira como olha, com calma, sem pressa, sem buscar aprovação. Olha como quem avalia, não como quem implora. E isso rasga o inconsciente feminino como uma lâmina invisível. A linguagem corporal não é só um complemento, é o alicerce. É o rugido sem som. Galera, eu pirei demais nessa parte, falando que a linguagem corporal é o rugido sem som. Ou seja, porque um rugido de um leão, por exemplo, né, o tanto que aquilo traz intimida, né, qualquer pessoa, os outros animais, intimida a gente aqui, o ser humano, né? Então, a linguagem corporal, quem entende dessa forma que eu estou explicando para você, que eu explico lá dentro do livro com mais detalhes, né? É como você estivesse colocando a sua presença, mas sem abrir a boca, entendeu? Só pelo seu jeito de chegar, de se portar ali. É o rugido sem som, tá legal? Muito top essa parte. Vamos continuar. Enquanto muitos tentam atrair pela fala, pela tentativa desesperada de parecer interessante, o homem que domina a sua fisicalidade atrai pelo que não diz, porque a mulher sente. Se ele controla o corpo assim, imagina o resto. Esse tipo de movimento nasce de uma decisão íntima, quase brutal. Você decide que não vai mais se desculpar por existir, que você não vai mais andar como se tivesse medo de incomodar, que não vai mais rir para ser aceito. Você quer presença? Então pare de tentar agradar. Olha isso, pessoal. Porque tem muita gente que fica andando aí com medo de incomodar, né? Tem gente que chega na consultoria, tia, mas eu gosto de andar assim, traz muito poder, mas eu fico com medo que as pessoas estão pensando, cara, para com isso. Você está se colocando uma postura mais bonitona, uma postura bonita, um cara de poder, nessa empolgação. Tá com vergonha de quê? Porque o povo fica me olhando, tá vendo? Até o cara que faz isso com vergonha, com timidez, ele percebe que os outros estão olhando. Porque isso é hipnótico. Você vai ver mulher te olhando, os homens te olhando ali, não o homem querendo sentir atração por você, não é isso não. Mas tipo assim, de admiração, de ficar olhando e falar, nossa, esse cara que tem algo que eu posso aprender. Eu faço isso. Às vezes passa um cara ali que anda de uma forma diferente e fala, nossa, essa postura eu posso colocar na minha personalidade aqui, porque é uma coisa que agrega. Entendeu? E imagina a mulher, cara, como é que ela te olha. Porque tudo que engloba a linguagem corporal, engloba também, se você faz dessa forma que eu estou te passando, o poder, né? E quem tem poder tem tudo nessa vida. Você sabe, o cara pode ser quantos jogadores de futebol você vê aí, cara? Horrorosos, feio pra caramba, pelo amor de Deus. E com a mulher topíssima, linda demais. Entendeu? Não é pela beleza, é pelo poder. Lógico que no caso deles envolve o dinheiro, a situação financeira, etc. Mas você sabe do jeito que eles andam também. Porque teve um jogador recente também, até bonitão, né? Muito famoso aí, bonito, etc. Muito rico, só que tem essa postura meio de fraquinho, né? Não mostra tanto poder ali. A mulher abandonou ele, você sabe o que eu tô falando aqui. Então não adianta nada você ter dinheiro, mas não ter essa postura, não ter essa linguagem corporal. Aí que entra esse macete, né, que eu explico detalhado para você dentro desse livro, cara. Desse presente para você, acessa aí. Esse macete de que mesmo você sendo pobre, feio, não tendo nada, se você tem essa postura, essa linguagem corporal, você consegue tudo que você quer. Consegue tudo que aquele cara que está com dinheiro, que está com beleza, com aparência, está conseguindo e você não.
Então muda, cara. Entra nesse mundo da linguagem corporal. Você sabe o poder que tem nisso aqui, mas você tem que se aprofundar mais, tá? Vamos continuar. Ande como um predador que sabe que não precisa correr, como quem já venceu. Sente-se como se fosse o dono do lugar. Toque como quem sabe que o seu toque vale ouro. E o mais importante, fique confortável no silêncio. Porque o silêncio de um homem centrado fala mais do que 1000 piadas de um desesperado. Olha que top isso aqui. Eu vou repetir. O silêncio de um homem centrado. Vai imaginando aí um homem centrado, cara. Quem que é essa representação para você? Vale muito mais, fala mais do que 1000 piadas de um homem desesperado, tá? Isso é uma das coisas mais feias que tem, né? O homem desesperado por atenção fica falando um monte de piadinha, contando um monte de coisa com aquela postura de necessitado, ou vontade de meter a mão na cara. Vamos continuar aqui. Esse homem existe, ele não é fictício. Ele está em quem ousa controlar a si mesmo. Porque dominar o próprio corpo é dominar o campo. E nesse jogo, quem controla o campo, controla tudo. Agora, se você pensa que isso é só estética ou técnica, está enganado. Isso é visceral, é energia, é sinal de status interno. O corpo obedece à mente, e a mente de um homem que se sente inferior anda rápido, ri demais, se explica o tempo todo. Ele tenta ocupar menos espaço, como um cão pedindo carinho. Já o homem que se conhece, que se honra, se impõe em silêncio. E por isso, ele é lembrado e desejado. Se você acha que atrair mulheres é sobre palavras, está dormindo. A atração é química, é primitiva. E essa química começa no visual, sim, mas é disparada pela linguagem corporal dominante. Uma mulher pode não entender por que está atraída, mas o corpo dela responde. Porque o corpo dela reconhece um homem que não precisa dela, e exatamente por isso ela o deseja. Gente, isso é muito real. A mulher, olha só, esse aqui é o que eu passo detalhado lá para vocês. Ó. A mulher ela pode não entender por que está atraída, mas o corpo dela responde. Sabe? Então, são tantos detalhes que você vai fazendo na sua linguagem corporal, tantos movimentos ali que você faz, que você olha de uma forma diferente, sabe? Isso tudo vai criando tanto uma aura de poder em volta de você, cara, que a mulher, ela não sabe explicar. Se a amiga dela chega pra ela e fala assim, o que você viu nesse cara? O que você viu nele que ia falar? Não sei, eu só acho ele atraente, eu acho ele sexy, entendeu? Porque ela não sabe explicar, isso é instintivo, fica no inconsciente da mulher, tá? Gente, tudo isso eu explico detalhado dentro do livro pra você, cara. Para de ficar gastando dinheiro com besteira e investe em você. Tanto de tempo e dinheiro que você vai economizar aí, você gasta dinheiro saindo, tentando pegar a mulher, não consegue porque não sabe isso. Coloca isso como parte de você agora, estuda mais sobre isso, tá? Vamos continuar que tá acabando aqui, ó. O mundo está cheio de homens barulhentos demais e vazios por dentro. E vazio não seduz, só cansa. Agora, um homem que anda como se carregasse o peso de um trono, que move os olhos devagar, que mexe os ombros como se carregasse uma armadura invisível, esse homem é lembrado, esse homem é temido, é desejado. Então, da próxima vez que sair de casa, pare, respire, erga o queixo, solte os ombros, ande como se o tempo fosse o seu servo, fale como se cada palavra custasse e veja o mundo se curvar ao poder que você nem precisa explicar. A linguagem corporal não é detalhe, é tudo. E quem entender isso nunca mais será ignorado. Gente, perfeito. Não tenho mais nada a acrescentar isso aqui, só alertar você de que se você quer ser visto como um homem de poder, um homem de valor, um homem querido, admirado, respeitado e desejado, você precisa entrar cada vez mais nesse mundo da linguagem corporal e entender. Você sabe que eu sempre passo para vocês aqui a forma mais mastigada possível para te dar um efeito rápido, um efeito imediato aí, porque a gente não tem tempo mais para perder nesse mundo, né? Tudo tá acabando, tudo tá passando. A gente tem que encontrar uma forma de resgatar esse poder o mais rápido possível, tá legal?
Se você gosta da forma que eu te explico, vai pirar ainda mais se aprofundando nesse livro que está aqui na descrição ou nos comentários. Tem vários outros materiais aprofundados, avançados também. É só você tomar a decisão de homem de escolher o que é melhor para você aqui agora, tá bom? Um grande abraço, meu querido, e até o próximo vídeo.